Hoje trouxemos para a nossa reflexão a parábola da viúva insistente. Está contido no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Mas antes, Jesus era ano de 33. Ele estava na sua última jornada, a caminho de Jerusalém. E a cada momento o Mestre se utilizava para nos ensinar algo. Sempre, nunca perdia oportunidades para guardarmos a toda eternidade. Hoje, mais de 2000 anos dos acontecimentos que Jesus nos trouxe, ainda nos serve de lição e ainda pouco compreendemos aquilo tudo que o Mestre veio nos ensinar. Muito pouco sabemos ainda. Rezam os grandes estudiosos do Evangelho que quanto mais estuda, menos se compreende, que pouco sabe. Então, meus irmãos, vamos usufruir do Evangelho, aproveitar esses momentos em contato com a espiritualidade amiga e sentir a presença de Jesus em nós. Como estava dizendo, então, Jesus estava na sua última caminhada até Jerusalém, o ano de 33, anos de sua morte, e passando por uma estrada que levava a uma vila, uma aldeia chamada Genim, onde ele foi. Eu gosto de narrar um pouquinho antes a respeito, para a gente ter um acompanhamento dos ensinamentos do Mestre e da linha de educação que ele nos trouxe. Jesus foi abordado nesse caminho, caminho pouco utilizado pelas pessoas, porque os samaritanos que se usavam muito, e nessas épocas os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Enfim. E passando por essa aldeia, ela tinha uma aldeia de leprosos. Naquela época, os leprosos eram muito discriminados, isolados da sociedade, tidos como mortos. Até mesmo os próprios parentes consideravam as pessoas já tinham morrido quando convertiam a lepra. E assim, eu gosto de citar, principalmente essa história aqui na quarta-feira, meus irmãos, porque se trata de tratamento espiritual, assim como todas as curas que Jesus aplicou, foi um tratamento espiritual. A importância do quê? Do nosso retorno a Ele, quando recebemos bênçãos de um tratamento. O que nós podemos fazer para agradecer, para voltar para Jesus? É como a dona Luzia falou aqui no início, a nossa reforma íntima, a nossa mudança de conduta, a nossa mudança de pensamentos, de ações, de palavras, e pensamentos principalmente, porque é rápido. Nessa passagem, os 10 leprosos, rapidamente eu vou falar, porque foi um evento que aconteceu antes de Jesus proferir a parábola da viúva insistente. Esses 10 leprosos procuraram Jesus, gritando de longe, com medo da repreensão dos outros, porque ninguém deixava chegar perto de leprosos. Imagina deixar Jesus perto de leprosos, E pelo contrário, Jesus nunca se importou com isso, com as doenças do corpo, pois ele sabia que ele estava acima disso. E assim solicitaram ao Mestre a cura. E ele, logicamente, atendeu os 10 de pronto. Em pouco tempo, em poucos minutos, todos estavam curados. E voltaram às suas vidas anteriores. Somente um retornou para agradecer e louvar a Jesus. E segundo sabemos, foi o único que manteve curado da lepra após esse evento.
Os outros 9, como voltaram à sua velha rotina, voltaram aos seus velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas maneiras de agir, logicamente, eles voltaram também a converter a lepra, a doença. Então, meus irmãos, prestemos muita atenção no tratamento espiritual, porque não se trata simplesmente de nós tomarmos uma pílula, um remédio, uma dose homeopática de algo que vai nos fazer bem para o corpo, se nós não tratarmos a nossa alma, o nosso espírito, nossos sentimentos. A ciência hoje já explica que o paciente, aquele paciente que ele está bem consigo mesmo, ele cura muito mais rápido do que aquele que entra em estado depressivo, achando que é a última pessoa sortuda do mundo, é a última pessoa desventurada, enfim. Então, nossa mudança, meus irmãos, de conduta é muito importante para o quê? Para a nossa cura. Não é a cura do corpo. Aqui, a gente diz, a passagem do mestre com os leprosos trata do corpo, da lepra, mas o ensinamento é a cura, meus irmãos, da alma, da nossa alma que está enferma, e é por isso que estamos aqui hoje. Então, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes do tratamento, nós obteremos os mesmos resultados. Será uma cura momentânea. Então, a necessidade da reforma íntima, meus irmãos, é muito importante. Reforma íntima, mudança de hábitos. Podem falar o que for, renovação espiritual, reeducação, o que quiserem, mas é isso. A nossa mudança. Não é a minha esposa, o meu marido mudando, meu filho, meu pai, minha mãe mudando. Não, sou eu que tenho que mudar. Entendam? Porque o mal, meus irmãos, ele está contido dentro de nós. O mal que está lá fora, ele pode nos afetar? Sim, se nós abrirmos a porta para ele. Mas o mal que está aqui dentro, contido aqui dentro, só nós podemos combater. E é através dessa nossa renovação, da nossa reforma íntima, que a gente consegue, aos poucos, calar esse homem velho que temos dentro de nós e deixar o homem novo, com as novas ideias, as novas formas de conduta moral, a nos influenciar. É só um parênteses, tá, meus irmãos? Para a gente sempre reforçar essa necessidade, inclusive do estudo da Dona Luzia falou aqui, essa necessidade do quê? De nós trabalharmos a nós mesmos. Não querer que o nosso marido vá lá e faça o que a gente quer, ou nossa esposa seja do jeito que... Não. Porque quando mudamos, o mundo passa a ser diferente para nós. Nossos olhos começam a enxergar de uma maneira diferente as pessoas, principalmente os mais íntimos. Então reparem que tudo parte de nós mesmos. Então, após Jesus sair de Genim, dessa aldeia, ele estava seguindo para Betânia. Chegando lá em Betânia, na Transjordânia, ele foi questionado pelos fariseus, como sempre, os fariseus adoravam testar Jesus, e lhe questionando quando que chegaria o reino de Deus, porque todos estavam ansiosos com a chegada do reino de Deus e do seu Messias, e eles estavam diante dele, mas as circunstâncias da época, eles não imaginavam que o mestre era o Messias, Eles imaginavam com toda a pompa, toda a beleza, toda a extravagância da ostentação e da luxúria, com vestimentas lindas e exércitos de homens a combater o mal, enfim. A ideia deles na época era essa: o homem poderoso
Um homem poderoso, não era um homem que viria de Nazaré, filho de um carpinteiro, pobre, sem nada, somente com a veste do corpo. Mas Jesus os respondeu: o reino de Deus não vem com aparato, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque vede bem, o reino de Deus já está dentro de vós. Olha só o que Jesus nos fala: o reino de Deus está dentro de nós. Só que nós não acreditamos nisso. Nós imaginamos o reino de Deus um lugar, tão distante, com querubins e anjos tocando harpas, no meio das nuvens, aquele clima, aquela aura toda. E Jesus já há 2000 anos nos alerta que o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Só que nós não vasculhamos, não procuramos, nós fechamos a porta e nos apegamos às coisas visuais, às coisas da matéria, onde podemos pegar e ver e manipular, esquecendo que a maior riqueza é a moral, não é o material. Então, vasculhando o nosso mundo interior e não encontramos esse reino, pois no nosso caso encontra-se enterrado e somente com a nossa evolução espiritual ele se manifestará. A nossa reforma, para melhor, sermos melhores amanhã do que hoje, e hoje melhor do que ontem. É o ciclo evolutivo nosso, é exatamente isso. Fazer um pouquinho em doses homeopáticas, mas todos os dias, procurando ser uma pessoa melhor, com atitudes melhores, pensamentos melhores, nossos olhos enxergar com mais bondade as coisas e as pessoas, as situações, com mais piedade, aplicar mais o perdão, o amor e a tolerância nas nossas vidas. Não se trata simplesmente de Jesus vir aqui, nesse momento, se manifestar, materializar aqui, encostar a mão na nossa face e nós recebermos essa dádiva. Não é assim que funciona. Nós temos que ser merecedores. E para sermos merecedores, nós temos o quê? Que nos reformar. Somos todos imperfeitos, estamos todos na mesma situação. Por isso estamos encarnados no planeta Terra. Se fôssemos bons, já estaríamos em mundos superiores. Mas ainda não adquirimos essa bondade ainda dentro dos nossos sentimentos. Porque o homem velho gritando ainda aos nossos ouvidos: não seja tolo, não pratique qualidade com qualquer um, somente aqueles que merecem. No nosso julgamento, viramos juízes. Tende em conta que a caridade deve ser feita sempre, sem olhar a quem. Ah, mas ele vai usar para... Não interessa o que ele vai fazer com o que a gente está doando. E o nosso tempo? Quanto do nosso tempo a gente doa para alguém? E aí, o que a pessoa vai fazer do tempo que a gente está doando para ela? A gente se preocupa com isso? Não, né? A gente vai lá, senta, como a dona Luzia fala, visitar mais algum idoso que esteja em situação necessitado, nem que seja necessitado de uma atenção, de uma conversa. Aí será que a gente se preocupa? Ele não escutou nada do que eu disse. O que será que ele vai usar? O que eu falei para ele? Se fosse dinheiro ou se fosse alguma coisa material, a gente se preocupa, falar: não, mas ele vai fazer isso para fazer coisa errada. Aí, meus irmãos, eu posso lhes dizer: problema dele. Nós não estamos fazendo mal, por exemplo, não estou instigando nem nada, mas nós não podemos estar fazendo mal quando nós damos uma moeda, sabendo que a pessoa vai se embriagar, a hora que ela juntar umas moedas e comprar um álcool. Não é assim que funciona, porque nós não podemos carregar essa culpa: eu estou dando para ele beber. Não.
A pessoa veio, pediu, solicitou, você dá sem interesse, sem... Então tá, meu irmão, toma aí. O que você vai fazer, que Deus te guie. Aí é problema dele, porque nós já fizemos a nossa parte. Foi solicitado, fomos solicitados e fizemos. Sem olhar a quem, sem querer saber satisfação do que a pessoa vai fazer com aquela moedinha, ou com aqueles milhões doados, ou com aqueles materiais, bens materiais, na qual direcionamos para alguém que está precisando. Entendam? Então, Jesus usava muito dos artifícios da matéria para nos explicar as coisas da alma. E nós que ainda não compreendemos as interpretações direito. Então, está dentro de nós o reino de Deus, aguardando o nosso esforço para se manifestar. Não é o esforço de Jesus que vai fazer com que o reino de Deus se abra dentro do nosso coração. Nós é que devemos trabalhar, nós que devemos ter um merecimento para expandir esse reino de Deus dentro de nós, porque ele já está lá, recolhido, quietinho. Então, quando começamos a construir tijolo a tijolo, um dia ergueremos o nosso castelo dentro de nós mesmos. São doses homeopáticas, um tijolo de cada vez. Ninguém vira anjo, logicamente, da noite para o dia, né? A gente tem que passar por um processo. Ninguém entra na escola, depois já se forma na faculdade no dia seguinte, e assim por diante. É a nossa evolução espiritual. Tem que ter trabalho e tem os processos que têm que ser respeitados, tá? E o Evangelho de Jesus nos auxilia exatamente a isso, a nos dar a direção correta que devemos seguir. Bom, essa parábola, meus irmãos, da viúva insistente, se trata de oração. Oração. Porque muitos de nós só lembramos de orar na hora que está precisando. Então, tudo bem, é louvável, né? Nós temos ainda, como eu disse, nossas raízes muito fortes ainda no passado, nas vidas passadas, né? E é algo que é sobre reforma íntima, sobre a nossa mudança. Se eu não oro o suficiente, então que tal eu passar a orar mais? Por exemplo, quantos de nós agradeceu hoje de manhã, a hora que acordou, pelo dia que acabou de acordar, que Deus nos deu mais um dia de vida para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente lutar e batalhar. E na hora de repousar, quantos de nós agradece a Deus pelo dia que passou e rogando o dia seguinte que a gente possa estar de pé novamente? Quantos de nós agradeceu ter cruzado aquela porta com os próprios pés, não em cima de uma cadeira de roda ou escorado por alguém? A nossa visão, nossa audição, nossa fala. Então a oração, meus irmãos, não só súplicas ou rogativas, mas também para agradecer, sempre. Para agradecer até às vezes um simples lápis que chega à nossa mão. É então orar sempre, para não desfalecer. É sobre a parábola da viúva insistente. É a gente persistir e insistir quando fazemos uma rogativa ou um agradecimento. Às vezes estamos enfermos,
rezamos a Deus para cura. Aí um dia, 2 dias, uma semana, um mês depois a pessoa já fala: não, eu não vou curar, meu Deus não está me ouvindo. Gente, pelo amor de Deus, não cometam esse erro. Ah, Marcelo, mas Deus sabe de tudo, sabe dos meus problemas, Jesus também sabe dos meus problemas, para que eu vou ficar orando? Tá, mas e a nossa parte? E a nossa parte de chegar e ajoelhar diante de Jesus e pedir a Ele? Só porque Ele não está aqui fisicamente, a gente não vai fazer isso? Entende? A gente se rebaixar, porque sabemos da altura espiritual que o Mestre possui, que sabe de Deus. Então eles sabem das nossas necessidades, tudo. Sabe onde é que nós nascemos, nosso apelido, o que nós fizemos na infância, o que nós aprontamos, fizemos de bem, tivemos de errado, sabe tudo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, e é através da oração, da prece, que a gente abre o nosso coração para Deus, às vezes com coisas que a gente não falaria com ninguém. E a gente tem que criar esse hábito. A gente não vai estar cansando os ouvidos de Jesus, vamos dizer assim, né? Jesus não tem ouvidos, mas, né? Entende? A gente tem necessidade. Por quê? É a ligação nossa. Quando nós oramos, nós nos ligamos mais aos benfeitores. Logicamente, recebemos sempre aquilo que nós merecemos e precisamos, nem sempre aquilo que pedimos, mas recebemos, meus irmãos. É essa a questão. A gente recebe. Só que a gente tem que criar o hábito da oração, persistir na oração. Persistir. Quando fazemos as nossas orações, é um sinal, meus irmãos, que temos a confiança no Altíssimo. É uma demonstração de confiança, que é a fé verdadeira, é confiar. Muitos de nós acham que a fé é acreditar, e não, fé é confiança, não é crença, é diferente. É confiar. Então, quando nós oramos, nós fazemos nossas preces, nós estamos confiando a Deus e ao Altíssimo todos os sentimentos que possuímos aqui dentro. Colocamos para fora. Então, é muito importante. E se Jesus, o próprio Mestre, nos presenteia com uma parábola a respeito do assunto, é porque é necessário em nossas vidas. E, voltando, faz parte do quê? Da nossa reforma íntima, da nossa mudança. Então vamos à parábola. Tá no, eu acho que já falei, mas vou falar de novo. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, tá? Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem nenhum. Havia também nesta mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E ele, por muito tempo, não o queria fazer. Mas depois disse consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite homem algum, todavia, já que essa viúva me incomoda, vou fazer-lhe justiça para que ela, no fim, não venha me difamar. E concluiu o mestre: escutai o que diz este juiz iníquo. Iníquo vamos dizer, é mau, vai, severo. E Deus não haverá de... escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não haverá de fazer justiça aos seus eleitos que o chamam dia e noite, embora suporte pacientemente por eles.
Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Todavia, o Filho do Homem, quando vier, encontrará porventura a fé sobre a terra? Então, a certeza de que as nossas preces sinceras serão ouvidas e de que teremos sempre uma resposta da misericórdia divina. Ela pode ser diferente da que pedimos, mas certamente é aquela que precisamos, como eu disse anteriormente, né? Então, não estamos fazendo uma prece para o vizinho do lado, ao léu, assim, será que Deus vai escutar? Não, gente, claro que escuta. Os benfeitores levam até Ele, nós, os intercessores, levam até Ele. Não é bobagem de criança, não. Orar, fazer uma prece, uma súplica. Não é, não, pedir para Deus. É muito sério isso, gente. E a gente tem que criar esse hábito, sim. Ora, se um juiz iníquo atende os apelos da viúva por sua insistência, quanto mais nosso Pai Celestial. Uma hora vem, uma hora acontece. No seu devido momento, na devida hora certa, vai acontecer. Às vezes de maneira inesperada, mas sim. Obviamente, meus irmãos, estamos falando de coisas espirituais, rogativas espirituais. Esqueçamos da matéria, né? Não vai pedir para ganhar na Mega Sena da virada do ano, né? Que aí, né? Sejamos com o pé no chão, bem firme, né? Estamos falando da nossa moral, coisas do espírito. Encontramos na viúva uma virtude essencial, que é exatamente a perseverança, porque ela perturbava o juiz todo dia e toda hora. Sem ela não podemos desenvolver outras virtudes, sem a perseverança. Como desenvolver a tolerância, a caridade, o perdão, a paciência e a misericórdia no nosso mundo interior, sem a gente perseverar? Por isso que eu digo, a gente tem que perseverar para mudar. Perseverar em tudo, principalmente as nossas mudanças. Ainda mais aquelas que a gente reconhece, quando a gente pensa e fala, nossa, isso aqui que eu estou pensando agora não é maldade, né? Então, não pensa mais, evita. A gente tem que se esforçar até o fim, persistir. Perseverar é persistir em algo até o fim. Com a perseverança podemos vencer dois inimigos íntimos que estão sempre alertas, como águias no campo das nossas almas, para atacarem nossas melhores intenções. Quando temos, a vontade de mudar, seja lá o que for, tá, meus irmãos? Temos duas questões muito importantes que nos atrapalham. Primeira delas, a preguiça. Marcelo, não sou preguiçoso. Tudo bem, parabéns. Eu também achava que não. Não sou preguiçoso para trabalhar. Mas tem hora que a gente fala assim, puxa vida, tem que sair de casa hoje para ir para o centro espírita? Né? Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Preguiça, comodidade. O sofá nos convida, meus irmãos. Não tem como, a gente batalha o dia inteiro, subindo e descendo para cima e para baixo, e cansa e vai, estimpa e limpa e deslimpa. E chega no final do dia, a gente quer descansar, quer sentar na frente da TV, deitar no sofá, estender um colchão no chão. Mas, como estou dizendo, são perseverança no quê? Em nós mesmos. Perseverar na nossa
elevação, na nossa renovação, na nossa reforma íntima. Enfim, a preguiça que surge no momento das nossas tarefas espirituais, já que estamos renunciando a horas de lazer ou de descanso. Como no jejum, a época de Jesus, é um sacrifício realizado 2 vezes por semana, nós também temos que fazer o nosso jejum dos nossos próprios interesses e nas nossas horas livres a favor do próximo. Quantos de nós faz isso? Mas são mudanças. Então amanhã a gente pode orar para Deus, para ter menos preguiça e para conseguir ajudar mais alguém, para ter mais ânimo para ajudar alguém, nem que esse alguém seja nós mesmos, porque sempre somos os maiores beneficiados quando estendemos a mão para alguém. Não caímos na ilusão, meus irmãos, de que quando auxiliamos alguém, a pessoa que está sendo beneficiada. Não é assim que funciona. Tá? O benefício vem para quem doa também. Aliás, uma boa medida para quantificarmos nosso interesse nas questões espirituais é avaliar o que fazemos nas nossas horas livres. Evidentemente que a oferta delas é uma conquista a ser feita paulatinamente, como toda conquista espiritual. Paulatinamente, fazendo, como eu disse, aos poucos. Não é amanhã eu vou lá e abro uma cozinha comunitária para servir comida para todo mundo, todo dia. Não é assim, meus irmãos. Todo dia a gente vai mudando, vai melhorando, paulatinamente. Doses homeopáticas, 1 grão por dia, e assim por aí vai. Porque se a gente quiser abraçar o mundo, meus irmãos, de uma vez a gente desanima, aí acaba perdendo a oportunidade de crescimento. Desanima. Segundo, outro inimigo íntimo que a perseverança nos ajuda a vencer é a consciência pesada ou a consciência culpada. Eu já fiz tanta coisa errada, Marcelo, de que adianta eu fazer alguma coisa agora? Ledo engano. Nunca é tarde para a gente mudar, nunca é tarde para a gente restaurar as faltas cometidas no passado. Mas Marcelo, aquela pessoa até que eu prejudiquei, ela já nem está mais entre nós. Não importa, não é assim. Tem que ser com aquela pessoa. Tem que ser o sentimento nosso de querer mudar, embora indiferente do que tenhamos feito no nosso passado. Por quê? Porque nenhum de nós sabe o que fizemos na encarnação anterior. Ou alguém aqui sabe? Podemos ter sido um homicida. E aí? Um serial killer? Né? Aí por isso agora nessa aqui falar, não fiz tanta coisa errada, Marcelo, na encarnação passada, o que eu fizer agora não vai resolver nada, não vai mudar nada. Vai mudar sim, claro que vai. Porque tudo é a persistência e tudo é a intenção de melhorar. Aí a gente se esforça, a gente persevera e a gente conquista um passinho a mais na nossa evolução. Então, a queda, que é o erro, que nos deixa com a consciência pesada, é natural na nossa condição evolutiva. Todos nós somos imperfeitos ainda. Assim, não é porque passamos a frequentar um centro espírita ou qualquer igreja que vamos evitar o erro, pois na nossa condição evolutiva ainda é comum errarmos, né? O certo é a gente não cometer o mesmo erro, mas se cometer de novo, o que a gente tem que fazer? Levantar. Levanta, continua andando. Não fica preso, a gente não pode ficar preso ao passado, daquilo que a gente já fez. Fez, está feito.
Chico Xavier mesmo cansou de falar para a gente: gente, o passado ninguém muda, o presente a gente vive, e o que a gente faz no presente é que a gente vai mudar o nosso futuro. O passado já foi, fez, está feito, não adianta, não vai mudar. O que vai mudar é o nosso futuro, do que a gente fizer hoje, agora. Então não vamos ficar remoendo, porque quando a gente fica remoendo, a gente fica deitado ainda, caído no chão, perdendo a oportunidade de trabalhar a nossa reforma, o nosso reestruturamento espiritual. A gente aprende com o erro passado, mas a gente não pode ficar vivendo o erro passado. É só aprendizado. Então a perseverança nos faz levantar, envergonhados mesmo, interiormente, mas retomados a caminhada ascensional, e de modo que venhamos a vencer um complexo de culpa que nasce no nosso íntimo e onde nos escondemos. O remorso é um processo negativo se for contínuo. Aquilo que eu falei, ficar remoendo o passado. Isso sim vai ser prejudicial para nós. Fez, está feito, passou. Entretanto, se transformado em arrependimento, vejam bem, se transformado em arrependimento, a criatura inicia a reparação de suas faltas. Comece então pelo arrependimento, depois as obras. É claro que não basta o arrependimento, que é um processo de transição ou de mudança de direção. O auto-perdão e a reparação nos fazem seguir adiante, transformando o erro em experiência. Auto-perdão, meus irmãos. Temos que nos perdoar, aprender o auto-perdão. Muitos de nós ficam se remoendo e tem que aplicar o auto-perdão, porque é aquilo que fala que o estudo, a gente fica preso e caído no passado, esquecendo de viver o presente. Então, e a reparação é que nos faz, então, transformando tudo em experiência. Se soubéssemos o que já fizemos em encarnações passadas, hoje a gente estaríamos totalmente perturbados dentro de um sanatório. Paulo de Tarso ia ser pouco para nós. Com a consciência pesada, a consciência culpada. Entende? Mas Deus nos dá a bênção do véu do esquecimento, já exatamente para isso, para nós trabalharmos indiferente do que já erramos no passado. Então, sobre as orações, aqui, peraí. A parábola exalta fundamentalmente a misericórdia de Deus, que nós perseveremos e sejamos fiéis, porque Deus é misericordioso. Mesmo se um juiz, então, mal atende, quanto mais Deus, que é o nosso Pai amoroso, nos atenderá. Pois Ele não fica importunado por nossos pedidos, nem nos atende para ver livre da nossa importunação, das nossas preces, nossas rogativas. Então o homem, nós todos devemos orar, pedir, buscar e bater tão impetuosamente como se incomodasse a Deus. Entende? É a persistência na oração. A gente não pode desanimar, meus irmãos, e achar que não é merecedor. Somos merecedores, sim. Por mais que tenhamos errado, nós temos méritos. Lembremos sempre disso. Aí aqui repete do que eu disse anteriormente, mas eu vou ler mais para finalizar, tá? Por fim,
perguntamos: por que há necessidade de pedir, se Deus é onisciente e sabe tudo de que necessitamos? A finalidade é que possamos entrar em sintonia com o Pai e assim recebermos a ajuda. Entende a conexão? A oração nos conecta com o Altíssimo. Com a prece, aumentamos nossas possibilidades, pois assim diz um velho provérbio: o recebido está no recipiente segundo a capacidade do recipiente. O vaso, nós somos o vaso. O que nós queremos receber dentro do nosso vaso? Nossos pedidos. Então receberemos sempre, meus irmãos, aquilo que nós precisamos, mas não podemos nos desanimar quando não recebemos, resposta às nossas rogativas, achando que Deus está dando as costas para nós. Não existe isso. Só que tudo acontece no momento certo, na hora certa. Pode ser minutos, às vezes, antes de nós desligarmos da carne, no momento de nós retornarmos à pátria espiritual. Minutos, mas iremos receber aquilo que a gente pede, se formos merecedores, é claro. Mas nós não podemos deixar de persistir naquilo que acreditamos que vai nos auxiliar a ser pessoas melhores e é o que vai contribuir não só com o nosso crescimento, mas com o crescimento de toda a humanidade, de todos aqueles que nos cercam, que todos aqueles que são íntimos, daqueles que não são íntimos, tão íntimos assim. Roguemos, meus irmãos, sempre. Pegamos a Bíblia, o Novo Testamento mesmo diz Lucas, aponta como um dever de orar, ele diz, antes mesmo de começar a parábola, de dizer a palavra, ele fala a necessidade do dever de orar sempre e para nunca desfalecer. Então que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que possamos sempre agradecer a Ele o Evangelho, que nos conforta, que nos instrui e nos indica o caminho correto ao qual todos nós devemos seguir. Que nossas preces possam ser sempre dirigidas, não só em rogativas, mas também em agradecimentos, pois, como foi dito aqui no estudo, é o momento que nos ligamos a todos esses benfeitores que estão conosco, batalhando, nos auxiliando, por vezes nos carregando no colo, nas nossas trilhas da vida. Então vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença de Jesus e de todos os benfeitores espirituais neste ambiente abençoado, o auxílio a cada um de nós. Agradecemos do fundo de nossos corações as bênçãos recolhidas, não só na noite de hoje, mas por toda a nossa existência, pois sabemos que nunca estamos sós. E o Mestre mesmo nos disse que quando houvesse apenas um ainda sofrendo, por aqui Ele estaria para consolar, para amparar, proteger e guiar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado aos dirigentes espirituais desta casa que prepararam este ambiente para a nossa chegada e todos esses fluidos beneméritos que nos auxiliam ao refazimento do corpo e da alma. Fica conosco, Senhor, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. É a nossa prece. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe.